Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje vem trabalhar a construção de gráfico de barras. Você já ouviu falar no gráfico de barras? Sabe que modelo é este? Para quem assistiu às aulas anteriores, nós abordamos sobre o gráfico de setores, aquele famoso gráfico de pizzas, você lembra? O gráfico de barras é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. As barras podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal. Esse tipo de representação utiliza barras tanto nas verticais quanto nas horizontais, para justamente ilustrar comparação, sendo este primeiro mais conhecido como gráfico de colunas. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado, enquanto que o outro representa valores discretos. Alguns gráficos de barra apresentam barras agrupadas em grupos, como o gráfico de barras agrupadas, e outros que mostram barras divididas em subpartes, para mostrar efeito acumulativo, que são os famosos gráficos de barras empilhadas, ok? Então, nós estamos trazendo aqui para você alguns exemplos de gráficos de barra. Nós temos aqui, nesse primeiro modelo, barras, vamos aqui voltar novamente, barras na vertical, certo? Representando aqui justamente os países, né? Nós temos aqui Estados Unidos, Rússia, África do Sul, Europa e assim por diante, em uma certa quantidade aqui. Temos um gráfico de barras, né, de colunas, que ele é acumulativo, você pode observar esse bem no centro, né? Ele mostra aí uma barra com uma tonalidade de cinza mais escuro embaixo e uma tonalidade de cinza mais claro em cima. Então esse gráfico de barras ele é acumulativo. E temos aí, no caso, um outro gráfico de barras, né, que são barras horizontais, que aqui representam também, né, algumas cidades, né, da Alemanha lá, Stuttgart, Munique e assim por diante, né, Berlim, né, com de outros países aqui, de vários países, onde a gente tem justamente uma escala que está sendo trabalhada, ok? Então, para que a gente faça a construção desses gráficos, o que é que eu preciso? Como eu devo fazer? Né? Como construir um gráfico de barras? Sara perguntou a todos os alunos do terceiro ano de sua escola qual era o animal de estimação favorito deles. Depois, ela fez um gráfico de barras para mostrar seus resultados. Então, isso é um exemplo que nós estamos trazendo para ilustrar e deixar mais claro ainda como construir esse gráfico de barras. Sara mostrou que 30 pessoas escolheram gatos, fazendo uma barra para cada gato. Os animais na pesquisa foram colocados aqui justamente nesse eixo da horizontal. Quando a gente vai construir um gráfico de barras, você pode observar que nós teremos aí o plano cartesiano, o eixo da horizontal, que é o eixo do x, e temos o eixo do y, que é o eixo da vertical. Em um eixo, que é o eixo do x, foram colocados aqui justamente pela nossa amiga, né, da pesquisa, todos os animais, no caso gato, cachorro, peixe e hamster, todos os animais de estimação que foram pesquisados. E aqui na reta vertical, que é o eixo do y, foram colocados aqui a quantidade. Essa quantidade, conforme ela pesquisou, ela estabeleceu aqui uma escala, onde foi de 5 em 5, foi aumentando de 5 em 5 até 50, 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Talvez você esteja me perguntando, professor, essa escala, ela sempre tem que ser de 5 em 5? Vai depender muito da sua pesquisa. Se a sua pesquisa ela tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão participando, tipo 1000 pessoas, você pode ir de 100 em 100, né? Você poderia ir de 200 em 200, de 50 em 50 e assim por diante. Você deve estabelecer uma escala de forma que fique um gráfico de barras aqui, né? Com uma representação bem interessante. Então veja só, podemos observar que gatos foram 30, né? Então observe que a coluna, aqui essa barra vertical, ela foi até o número 30. Cachorros, né? Quantas pessoas responderam que preferem cachorros, né? Foram aqui, ó, 35 pessoas, certo?
Peixes, né? Quantas pessoas preferem peixe lá, tem um aquáriozinho em casa e tudo mais? São 15 pessoas. E hamster? Algumas pessoas já têm medo, né, do ratinho lá, então são 10 pessoas apenas que preferem ter o hamster como animal de estimação, certo? Então, para você construir esse gráfico de barras, você teve que fazer a pesquisa individualizada, verificando a frequência absoluta de cada animal pesquisado, para assim depois representar aqui em colunas, ou poderíamos ter representado também em barras na horizontal, ok? Isso aqui nós fizemos esse modelo na vertical. Inclusive, quero te chamar a atenção para uma coisa. Você que vai fazer o Enem esse ano, saiba que existem muitas questões de leitura de gráficos, né? Ele poderia muito bem perguntar aqui qual foi o animal que se tornou, não é, o mais querido ou mais votado, né, entre os preferidos dos animais de estimação estabelecidos. No caso aqui foi o cachorro, né? Então a gente tem essa ideia. Ele poderia perguntar qual foi a média, né? Então nós pegaríamos aí justamente essas quantidades, somaríamos e dividiríamos por 4, porque são 4 espécies, né, aqui de animais de estimação, tá ok? Então essa ideia aí que pode ser abordada inclusive na prova do Enem. Fique esperto. Vamos então ver outros modelos, tá ok? Porque o gráfico de barras, ele pode ser construído através de dados, tá certo? Dados representados num problema, ou ele pode ser representado também quando eles trazem uma tabela para a gente. Então não esqueça que para construir um gráfico de barras, nós precisaremos ter barras na vertical, né? Onde será representado o número de uma determinada espécie, número de participantes, né, e assim por diante, ficando no eixo do Y, certo? Aqui foi utilizada uma escala de 5 em 5, mas essa escala pode variar, lembra? E no caso, temos também o gráfico de barra no eixo do X, né? No caso aqui, a gente tem a espécie dos animais. Isso pode ser também invertido, fazendo assim um gráfico de barras com colunas na horizontal, tá certo? Então, vamos ficar espertos e observe os próximos exemplos. Temos aqui um modelo onde nós vamos construir esse gráfico de barras a partir de dados que foram informados, né, aleatoriamente. Ele diz que a família de Larson tem um rato de estimação que come maçãs, cenouras e queijo. As imagens abaixo mostram o que os Larson deram para o seu rato por uma semana. Então veja, aqui tem justamente os desenhos das maçãs, das cenouras, inclusive dos queijos, né? A quantidade específica de cada modelo, né, de alimento que foi fornecido a esse rato aí da família Larson, ok? Ora, o que nós temos que fazer? Primeiro, vamos fazer o eixo do X especificando os tipos de alimentos que foram fornecidos para esse rato. E no eixo do Y, que é o eixo da vertical, nós vamos estabelecer aqui uma escala de 2 em 2, né, para verificar a quantidade de alimentos que nós temos. Ah, professor, por que o senhor então escolheu até o 12 aqui? Nós podemos verificar a quantidade de cada alimento. Por exemplo, maçãs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente sabe que vai até aqui um pouquinho na metade, né, entre 8 e 10, certo? Vamos ver cenouras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? 8, 9, 10, 11. Então veja, por que nós estabelecemos aqui uma escala de 2 em 2 e paramos no 12? Porque a quantidade de cenouras são 11. Então vai ficar aqui o gráfico de colunas entre 10 e 12, ok? Como nós colocamos aqui no eixo do X as espécies, né, de alimentos, né, o que foi utilizado de alimento para esse rato da família Larson, nós vamos assim construir as barras até a quantidade específica, até justamente a frequência absoluta. Lembre-se que na aula passada, sobre o gráfico de setores, que era o gráfico de pizza, nós tínhamos que transformar em porcentagem, depois verificar quantos graus, né, e assim por diante para construir o gráfico. Aqui no gráfico de barras não.
Nós apenas precisamos saber a frequência absoluta, ok? Ah, professor, se eu quiser colocar a frequência relativa, está errado? Não, não está errado. É interessante porque você está detalhando mais ainda a respeito desse gráfico, ok? Então vejamos, cenoura, são quantos? São 11, não é? Então vai ficar aqui entre 10, a coluna vai ficar entre 10 e 12, ok? Temos aí as cenouras. Maçãs, são quantas? As maçãs são 9. E queijo, a gente pode observar 2 pedaços aí. E assim já construímos o nosso gráfico de barras, ok? Então veja como é fácil, a partir de dados já apresentados. E no caso, se fosse dado uma tabela, a gente tem aqui que a família de Shen está escolhendo um nome para o seu novo gatinho. Eles pediram aos seus amigos e familiares para votarem um nome. Então a gente tem Scooter, Fluffy, Bigode e Jade, não é? A quantidade de votos, 4, 8, 11 e 10. Então, a gente pode fazer aqui um gráfico de barras na vertical ou na horizontal. Assim, a gente pode escolher. Vamos continuar com o modelo na vertical. Então, a gente tem as 4 opções aqui de nomes, não é, para esse gatinho, desde Scooter até Jade. E assim, vamos aqui representar com as quantidades. Como as quantidades vão até 11 também, podemos utilizar a mesma escala, né? De 2 em 2, 0, 2, 4 e assim por diante. Então o Scooter teve 4 votos, aí a barra que corresponde aos 4 votos, né? Fluffy, no caso, 8 votos, né? Bigode, 11, olha aí. E a Jade, que foram 10 votos, bem pertinho ali do Bigode, né? Então, se fosse perguntar qual foi o nome, né, que foi eleito aí pro gatinho, foi Bigode, o nome do gatinho ficou Bigode, tá certo? Então veja como é fácil construir um gráfico de barras, a partir de dados apresentados e através de uma tabela também, tá ok? Então essa é a ideia que nós queríamos trazer para você nessa aula sobre gráfico de barras. Queremos agradecer a presença de todos vocês que assistiram a nossa aula de hoje. E se você já chegou no finalzinho, poxa, não fica triste não. Você tem a oportunidade de rever todas as aulas, não só de matemática, assim como de todas as disciplinas, na plataforma Eduque. Vá lá, tá certo? Desejo um grande sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.